A ideia é a gente fazer uma conversa. Você me conhece, eu lhe conheço. A gente é. Não sei mais nem se a gente é tão jovem assim, mas eu acho que de uma maneira geral a gente ainda tem uns anos de vida por aí e é fazer esse papo muito de boa, muito aberto, muito tranquilo. Quero te escutar. Tem umas perguntas aqui, mas também, cara, a nossa conversa está super aberta. E obrigado por topar na hora do almoço, porque eu sei que tua agenda é coisa de louco. E aí na hora do almoço, então, a coisa fica mais difícil, né? Obrigado a ti aqui que mandou para mim até comida pelo iFood. Para quem não sabe, nessa conexão Pernambuco-Rio Grande do Sul aqui, o Gustavo solicitou a minha comida pelo iFood, me mandou aqui. Tenho já um pastel de abóbora na mão aqui que o Gustavo me mandou. Ó, Então, tá enquanto isso, aqui tem abóbora, também estava no forno ali. Eu disse, pô, não vou ficar passando fome, que também não é assim, não, né? É para bater papo, é mas isso vamos aí. pelo menos dar uma beliscadinha. Mas, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. É a primeira live que eu estou fazendo. Eu vou fazer uma série de lives agora, trazendo pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu acho que são incríveis, que têm uma história muito boa para contar. Tudo que eu já escutei várias vezes em vários lugares. Eu acho que você tem muito, assim, cara, você tem um espírito público incrível. Você sabe o quanto eu sou seu fã, de fã profissional, assim. Você supera todas as expectativas várias vezes. Tua trajetória mostra isso de uma forma muito clara. Eu sou um amigo, me coloco sempre à disposição, mas eu sou um grande fã e admirador seu. A recíproca é verdadeira aqui, Gustavo, porque eu sempre digo que a gente, para mudar as coisas ao nosso redor, não precisa estar necessariamente na política. Porque você pode, eu sempre digo, mudar a realidade ao seu redor, sendo um profissional em qualquer área, né? Sendo um empreendedor na iniciativa privada, sendo um professor, um bom pai de família, um líder comunitário. E vocês aí no Colab escolheram um caminho super importante que é, né, no empreendedorismo digital aí ajudar a conectar governo com a sociedade, criar canais de comunicação que melhorem essa relação e organizem essa relação entre a sociedade e o governo, porque é super importante. A gente percebe que as pessoas não querem mais ser meras espectadoras, elas querem ter participação no governo, mas essa participação precisa ser organizada, senão vira quer dizer, o governo fica ouvindo todo mundo e não faz absolutamente nada, porque ele vai perder tempo na tentativa de gerenciar essa comunicação e se não organizar esse processo de comunicação, vai frustrar as expectativas da sociedade. Então, aproveitar as tecnologias para construir essa melhor relação, sociedade, governo, é fundamental e o Colab faz isso de uma forma super bacana. Então, vocês aí estão de parabéns, sou fã também do trabalho de vocês. Então, a gente Valeu, fica bom. saco um do outro, assim, como é que é esse negócio? Vai ficar essa babação. Lá em Recife a gente chama babação de um do outro. Não, pera aí, né? Vamos lá. Eu queria começar te fazendo uma pergunta de trajetória. Cara, tu tem 30 aí? 35. 35, tá ficando velho, esse bicho. Mas Exatamente. eu fiz 36 recentemente, então eu tô mais velho ainda. Eduardo é um cara super jovem. E eu queria que eu sei que tua trajetória mais clara política, ela começa numa primeira eleição, tu tinha 19 anos, né? Eu queria saber, pré. Fala do pré, e eu acho que esse é um dos grandes motivos que eu quis conversar contigo, é que o que eu conheço, Eduardo, não é aquele filho de políticos e pessoas que, tudo bem, também poderia, é incrível que seja, que entre na política dessa forma, mas eu queria que tu me contasse muito a tua trajetória até chegar na política, onde foi a primeira vez que você experimentou isso. Então, você falou uma coisa que eu concordo. Eu acho que respeito quem tem uma trajetória da família na política, né? É legítimo. Uma pessoa não é culpada porque o pai, a mãe, ou seja, quem quer que seja, tenha entrado na política antes. Mas eu me orgulho, especialmente, de ter feito a minha própria trajetória. Eu tenho pais que têm envolvimento com a política. Minha mãe era professora de ciência política na universidade. O meu pai atuou politicamente, chegou a ser secretário municipal de educação nos anos 80. Ele chegou até a concorrer a prefeito, é verdade, na década de 80, lá em Pelotas, quando formou o PSDB. Mas não é político propriamente dito, né? O meu pai, ele é um professor universitário, ajudou a fundar o PSDB lá em Pelotas e acabou concorrendo, mas
até o nome que ele mais usa, o nome de guerra dele, que é o primeiro sobrenome dele, é o sobrenome da minha avó, que eu nem tenho no meu nome. Então, a maior parte das pessoas ficou sabendo depois da eleição que eu era, naquelas que conheciam o meu pai, que eu era de quem que eu era filho, porque eu não fiz de maneira nenhuma uma campanha atrelada a ele, fiz pela minha própria trajetória. E, enfim, eu concorri a vereador lá em 2019, não me elegi, foi importante não ter sido eleito, eu digo, me permitiu ter uma outra experiência, fui trabalhar na prefeitura, eu fui ser representante do governo em alguns conselhos, me envolvi com conselhos dos direitos da criança e do adolescente, com o conselho de assistência social, acabei virando presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Poxa, isso me deu uma experiência assim, de conhecer uma realidade que era até então mais distante para mim, de trabalho social com as pessoas mais vulneráveis. E depois me elegi vereador efetivamente aos 23 anos e fui presidente da Câmara de Vereadores aos 25 e concorri a prefeito em Pelotas aos 27 e me elegi prefeito aos 27 e acabei sendo lá prefeito por um mandato, porque resolvi não concorrer à reeleição. E depois... Até aí eu queria fazer uma pausa, que eu acho que aí tem uma história legal. Essa história inclusive você resolve não concorrer à reeleição, e no mundo que a gente entende de política, num país como o Brasil, que você pode concorrer à reeleição, o que é que te fez não querer? Quando foi que você tomou a decisão, inclusive, de não participar da reeleição? Eu não assumi esse compromisso antes do mandato, né? Eu não concorri dizendo que não concorreria à reeleição. Mas ao longo do meu mandato, do exercício do meu mandato, eu reforcei uma percepção que eu já tinha de que o nosso sistema político eleitoral brasileiro ele não assimilou bem o instituto da reeleição, porque nós temos uma fragmentação partidária muito grande. A gente tem no Brasil, hoje, no Congresso Nacional, 30 partidos representados. Aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul são 17 partidos. Se a gente olhar o Congresso Nacional, a gente vê que o partido que mais tem deputados tem uns 50 e poucos deputados, de 513. Então, para poder formar uma maioria, o maior partido, o partido do presidente da República, tem 10% das cadeiras do Congresso. Então, ele precisa formar coalizão. E coalizão que acaba significando necessariamente oferta de espaços também. Não que isso seja um problema, né? Mas a forma como se dá, muitas vezes, acaba sendo pouco republicana. E aí, as negociações pelo apoio político acabam, num processo de reeleição, na minha visão, comprometendo a qualidade do governo, do trabalho do governo. Isso para mim é um primeiro ponto. Um segundo ponto é porque eu acho que é interessante haver uma renovação. Eu me orgulho muito do que a gente fez em Pelotas. Poxa, a gente fez coisas muito bacanas lá. Tanto é que eu saí com uma boa aprovação lá, né? Foi quase 90% de aprovação. Fiz 90% dos votos para governador lá em Pelotas. Incrível. E a gente fez muitas coisas bacanas, desde obras, em todas as áreas, mas até eu me orgulho muito do que a gente fez na área social, né? De melhoria na educação, na saúde, na assistência social da cidade, de envolvimento e participação popular. E além de ter feito tudo isso, me orgulho da gente ter ajudado a formar uma nova liderança. Na campanha eleitoral, curiosamente, lá na sucessão, da minha sucessão, a eleição da Paula, né, que era a minha vice-prefeita, a gente tinha ali outras opções que eram os nomes de sempre, né? Os nossos adversários eram os mesmos de sempre. No PT era a mesma família que há 20 anos, há mais de 20 anos, concorria. No PDT era um ex-prefeito que tinha sido 2 vezes prefeito, que concorreu, sei lá, 4, 5 vezes, sempre os mesmos nomes. E eu acho que é importante mostrar que dá para fazer boa política abrindo espaço para as outras pessoas, né? Acho bacana agora, por exemplo, lá a gente elegeu lá em Pelotas um deputado estadual e um deputado federal do PSDB, não que foram gente criada,
né, afiliados políticos meus, pessoas que construíram a sua liderança e a gente ajudou, empurrou para poder chegar nos seus espaços, mas o mandato lá do Daniel, que é deputado federal, e do Viana, que é deputado estadual, são deles, né? Eles têm a sua trajetória, os seus méritos. Então, acho que política é menos sobre a gente ocupar o espaço para nós, é sobre a gente ajudar num projeto e dar a nossa colaboração e saber passar o bastão também. Acho que isso é bastante importante. Dessa história de política, aí tu sabe, eu acompanho tudo que está acontecendo um pouco de longe aqui, apesar de pernambucano, morador de São Paulo há um bom tempo. Eu vou acompanhando e vejo que tu tem essa característica de conseguir aglutinar muito bem vários campos ideológicos políticos na hora de conseguir uma ajuda ou tomar uma decisão sobre o Estado. O que você enxerga, obviamente, você é o dono do projeto, ou você é que está capitaneando um projeto político, mas existem decisões que elas são boas para a população e é meio que unanimidade. E você tem uma característica de conseguir muito bem aglutinar outros campos ideológicos, outros partidos, em cima da decisão, em cima do que vai ser bom para a população e não numa questão de votação do partido A contra o partido B. Eu tive a experiência de estudar lá fora, fui na Universidade de Harvard, na escola de governo deles, para estudar colaboração do governo, inovação no governo, e aí tem um professor lá que é Mark Moore, que ele traz o triângulo estratégico. Esse cara fala assim, para você fazer inovação no governo, você precisa de colaboração, e para você fazer colaboração no governo, você precisa ter, ponto 1, legitimidade para estar sentado na cadeira, cara. Você é o governador, obviamente você tem legitimidade para estar lá. Você tem que ter capacidade técnica, e aí capacidade técnica você também tem, você tem uma estrutura, um time, uma equipe que está montando isso, e ele fala num terceiro pilar muito importante, tem um livro dele sobre o assunto, inclusive, que é valor público. O que está sendo feito tem que ser entregue para a sociedade, tem que ser bom para a sociedade. E aí eu queria que tu ouvisse isso um pouco, assim, como é que você constrói essas parcerias? Eu sei que você já votou coisas importantes com o voto do PT, que em tese são opositores políticos teus, e de uma maneira geral você consegue aglutinar. Acho que sim, né? Em primeiro lugar, é importante usar a eleição como oportunidade, mais do que para legitimar a mim na cadeira, é usar a eleição como oportunidade para legitimar a agenda que a gente pretende implantar. Então, um governante tem que ter muita convicção do que precisa ser feito e precisa ter uma agenda clara, apresentar esta agenda no processo eleitoral e para validar esta agenda com a população e ter força e legitimidade para levar essa agenda adiante. Senão, você usa o processo eleitoral apenas por uma legitimação pessoal e quando você traz as agendas depois, as agendas são todas novidade e aí você tem muita dificuldade política para poder fazer as agendas avançarem. Então, acho que aqui foi muito importante, no processo eleitoral, por exemplo, de ter deixado claro que íamos fazer privatizações, que íamos fazer concessões, que íamos fazer reforma, inclusive, da Previdência e da estrutura do serviço público no Estado, né, das carreiras do serviço público. Isso tudo foi falado com clareza no processo eleitoral. Outra coisa importante é ter uma frase que, para mim, sintetiza a minha visão de onde a gente deve colocar a energia, que é de um personagem, de uma história, de um livro que dizia o seguinte: o segredo da mudança está em focar a sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que muito da energia na política está sendo gasta em destruir o outro e não em construir algo efetivamente novo, né? Talvez fruto aí dos recentes escândalos de corrupção no Brasil, se acreditou que era sobre lutar contra alguém ou contra algo mais do que sobre construir alguma coisa. E eu não partilho dessa ideia. Eu acho que a gente tem, de fato, coisas muito ruins na política que devem ser combatidas, mas a energia tem que ser em construir o novo que precisa suceder isso, e não em simplesmente destruir algo ou alguém. Então, eu nunca fiz a política do quanto pior, melhor, ou de atrapalhar, ou de querer destruir quem pensa diferente. Especialmente considerando que eu me sinto vocacionado aqui para o executivo, gosto do executivo, gostei de ser prefeito, gosto de ser governador, como área de atuação na política, e entendo que a gente precisa entender, quando a gente está no executivo,
de que você está eleito para uma posição chave, mas que você não é dono do poder, não é dono do Estado. Você tem que construir consensos, você tem que transformar quem é contra a favor. Você tem que... Tem uma frase do Fernando Henrique, que eu vi também, que acho que é interessante nesse sentido, que dizia: a política não é só contar quem é contra e quem é a favor, não é só contabilizar votos contra ou a favor. Você tem que convencer quem é contra para estar a favor, você tem que argumentar, né? E com dados, com evidências, com ciência, com argumentos sobre o tema, e não para derrubar o outro, né? Como a gente acabou de falar. E entender, quando você está no executivo, de que aquele deputado de oposição, ele não fala em nome dele, ele fala em nome de uma parcela da população para a qual eu governo, e eu preciso, portanto, reconhecer isso e dialogar, né? E construir pontes. Até porque haverá, nós temos divergências certamente, políticas e tal, mas nós não temos uma... nós governamos para o mesmo povo, né? E a gente certamente tem muitas convergências. Então, por que não dar velocidade e avançar nos pontos convergentes e guardar o enfrentamento para os pontos divergentes, e que esse enfrentamento seja feito com base nos argumentos, né? De parte a parte, e cada um busca fazer a sua agenda prosperar. Então, acho que isso é fundamental para que a gente possa ter um ambiente político mais saudável, né? Um pouco mais de sobriedade do ponto de vista institucional, e fazer as pautas avançarem mais rapidamente. Até porque, se a gente comprar briga com todo mundo, quem perde sempre é o povo. Porque eu já sou governador, o deputado já é deputado, nós já temos os nossos mandatos, né? Quem é que paga a conta da nossa divergência? A população, porque a gente não sai do lugar e as coisas não acontecem, e aí acaba o povo pagando essa conta. Então, eu não tenho o direito de não sentar e conversar e construir ambiente para aprovar as minhas medidas. Eu tenho a obrigação, mais do que apresentar um projeto, largar um projeto na Assembleia e se virem para... vão aprovar, não vão aprovar. Se não aprovarem, eu vou dizer: tentei e não me deixaram. Qualquer coisa assim. Não, eu tenho a obrigação de construir as condições para que ele prospere. Isso significa ter que ter paciência, né? Você tem que ouvir efetivamente, não simplesmente deixar o outro falar. É uma das coisas importantes na política de hoje em dia. Porque eu já trabalhei com gente na política que eu tinha essa sensação, né? Quando eu estava falando, a pessoa não estava efetivamente me ouvindo. Ela estava simplesmente preparando o contraponto, né? Simplesmente pensando no que ela ia dizer para confrontar a minha ideia. Então, Total. Acho que a gente tem que estar permeável, é um termo que eu uso. Ou seja, eu digo permeável porque eu tinha essa sensação que, né, me referindo assim a um personagem político com quem interagi, uma vez eu dizia: a sensação que eu tenho é que as ideias batem e escorrem, né? Elas não entram na outra pessoa. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter permeabilidade, se deixar, né, ser permeável às ideias do outro para assimilá-las e até, por que não, deixá-las nos convencer. Não é feio isso, né? A gente tem que ter essa disposição na política. Sim, sim, com certeza. Quando você expande, inclusive, você está falando muito pelo lado político e a gente está falando pela política institucional, né, dos congressistas, das pessoas que estão na Assembleia Legislativa e tudo. Mas aí uma das coisas, a gente no Colab, tu sabe, estuda muito tecnologia, estuda para onde vai, estuda muito colaboração, e a gente estava estudando muito sobre economia colaborativa. E aí enfim, tem algumas coisas, assim, a gente estava olhando umas coisas que, não sei se você sabe, mas o Canal do Panamá, as pirâmides do Egito e o homem à Lua. Sabe o que é que essas três coisas completamente aleatórias têm em comum? Um chute. A pirâmide do Egito e o Canal do Panamá e homem na Lua. São três coisas completamente aleatórias. O que elas têm em comum é que elas tiveram cerca de 100 mil pessoas trabalhando naquele projeto. Então, você imagina, na época das pirâmides do Egito, você reunir 100 mil pessoas, é um negócio complicado. Na hora que você vai pensar em levar o homem à Lua e ter 100 mil pessoas nesse projeto, que é levar
um grupinho à Lua é muito complicado. O Canal do Panamá, uma grande obra de engenharia, é complicado. Hoje em dia, a gente está falando de tecnologia. O que é juntar 100 mil pessoas hoje através de tecnologia? Então, a velocidade que grandes feitos, que antigamente demoravam um tempão para serem feitos, hoje em dia conseguem ser feitos, é muito maior, porque você consegue juntar 100 mil pessoas mais fácil num ambiente muito mais colaborativo. A gente tem vários exemplos, né, de Uber, de, sei lá, de Airbnb, de Duolingo, que é um aplicativo de aprender língua, que ele está traduzindo a internet inteira. Mas, enfim, tem um monte de tecnologia e participação na conversa e no mundo de hoje em dia. Eu queria te escutar um pouco desse teu olhar sobre essas coisas, assim, o quanto não só essa política institucional está dentro e faz sentido estar dentro do teu governo, mas como é que tu reage com uma parcela maior da população e, obviamente, usando tecnologia sempre que possível. Então, acho que é um dos grandes desafios que a gente tem para a democracia nos tempos atuais, né? A democracia está sob forte contestação e a gente tem que ajudar a fortalecer a democracia a partir de efetiva capacidade do governo de se aproximar das pessoas e de estar na velocidade da vida das pessoas. Um dos pontos que a tecnologia proporcionou para a sociedade, para cada um individualmente, foi acelerar a sua vida. Né? Por quê? Porque tarefas que levavam tempo para serem feitas passaram a ser muito mais rápidas. E a vida das pessoas se acelerou, e as pessoas pedem comida de um jeito diferente, pedem sem intermediários, né? Elas se relacionam diretamente pelas redes sociais. A tecnologia muito fez a desintermediação. Você deixou de ter um intermediário, um cartório, né? E o governo tem a obrigação de seguir esse passo. Porque eu acho que o que muito gera frustração das pessoas é de que a sua vida acelerou e o governo continua lento. Então, a primeira coisa da tecnologia é ajudar a acelerar a dinâmica de governo e melhor conectar o governo com a sociedade. Se não houver essa conexão, se as pessoas não sentirem o governo acessível, né, elas terão uma frustração. Você precisa ajustar essa relação com o governo e dar resposta, né, porque também a outra sensação em relação ao governo é de que você ficava sem, ou você fica sem resposta diante da demanda. Manda uma solicitação e nunca mais alguém te dá um retorno. Então, inclusive, o Colab aí é um belo exemplo, né, de como é que a gente pode ter essa relação aproximada. Lá, quando a gente implantou na Prefeitura de Pelotas, se avançou muito nesse sentido. A Prefeitura poderia dizer, olha, esse buraco não consegue ser consertado antes do dia tal, a Prefeitura está fazendo está no cronograma dessa forma, você dá a resposta, né? Eu me lembro de um secretário meu que dizia o seguinte: a melhor resposta depois do sim é um não rápido. O que não dá é para ficar enrolando. Você tem que posicionar. Dá, não dá, de que jeito, se dá quando, o mais rápido possível. É claro que não é simples isso em governo. O governo é uma engrenagem pesada, né? A burocracia dentro do governo foi criada justamente para fazer com que o governo fosse mais impessoal. E tão impessoal que fosse quase que independente do governante de plantão. Ou seja, o governante de plantão assume, e ele tem cada vez menos ao longo da história, discricionariedade, poder de interferência, porque a forma como se dão os processos dentro do governo, elas já estão pré-determinadas num rito burocrático estabelecido justamente para que não chegue o Eduardo, o Joãozinho, ou seja lá quem for, e queira fazer do seu jeito para os seus, né, e gere uma falta de continuidade que acaba comprometendo um dos princípios da impessoalidade e até mesmo da eficiência, porque imagina um governo que a cada 4 anos troca completamente o jeito que vai ser um processo X. Só que, de outro lado, isso joga contra, nesse momento absolutamente disruptivo que a gente está vivendo de tecnologias, joga contra a eficientização diante da revolução tecnológica, porque você tem todo um processo que envolve dezenas, centenas, milhares de pessoas e agora você tem uma nova forma de fazer isso. Como é que você rompe com uma das respostas mais presentes do serviço público por que faz desse jeito, né? E as pessoas não conseguem responder, mas porque sempre foi, né? Porque sempre foi assim, não é resposta. Por que tem que percorrer essas etapas burocráticas? As pessoas já nem sabem mais, às vezes, por que percorre aqueles passos. Então, você não pode apenas tornar
digital um processo analógico. Você tem que aproveitar a tecnologia para revisitar o processo todo e reformatar o processo, que pode ser que tem que ser o mais desintermediado o possível. Então, governos e a própria democracia, né, vivem sob pressão neste momento por conta disso, né? A velocidade com que a vida das pessoas mudou, ela coloca em xeque toda forma de organização de governo, que é justamente para maior perenidade, para maior estabilidade, ter apego à forma. A democracia tem muito apego à forma, à formalidade, a ritos, né? E todos esses ritos estão sendo contestados nesse momento. Então, esse é um dos momentos difíceis que a gente está vivendo. Então, acho que todo o nosso foco tem que ser como usar as ferramentas digitais para organizar esse processo de participação, de desintermediação, na velocidade que precisa ser feito. Não tem respostas prontas, mas eu tenho certeza de que a gente tem que trilhar esse caminho. E a gente começou um processo de digitalização aqui do governo, né? A gente mudou até as plataformas do governo, que estavam muito mais focadas em divulgação de notícias e ações do governo, para colocar as plataformas muito mais em serviços, né? Estamos colocando diversos serviços. Agora o processo do coronavírus, né, da pandemia, acelera esse processo. A gente já vinha caminhando num processo de digitalização liderado aqui pelo nosso secretário de governança, o Gastal, e a gente está buscando acelerar para que justamente a gente possa, nesse momento, até uma questão de segurança sanitária. Você permitir que as pessoas acessem digitalmente serviços sem precisar ir a um balcão, a um estabelecimento do Estado. E a gente continua olhando todos os processos do governo, como é que a gente consegue, né, desintermediar e desburocratizar e transformar isso em algo mais acessível e simples para a população. Eu gosto muito de pensar, eu sempre pensei, sabe, o Colab é uma plataforma que nasce para a cidadania, mas que está pensando dentro do governo e eu não sei se tu lembra, teve uma vez que a gente se encontrou, que você falou, pô, o Colab seria legal que tivesse A, B, C e D, e aí quando foi 2 anos depois a gente se encontra de novo, e aí você, eu lembrava que eu queria ter A, B, C e D, eu disse, tá aqui, tipo, estava feito, porque é muito, o olhar da gente é muito, se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, o que é que eu precisaria ter de plataforma, e aí eu parto de alguns princípios, assim, que as pessoas às vezes não entendem de uma forma muito clara, mas que você sentar na cadeira de prefeito, sentar na cadeira de governador de um estado, é muito difícil. É diferente de você pensar que sou eu sou diretor executivo da empresa que eu toco, eu tomo decisões, é uma coisa muito mais verticalizada de qualquer forma, eu consigo tomar decisão. É diferente do prefeito e do governador que tem outras amarras e que precisa, é necessário que tenha todas essas amarras. Além disso, tem alguns pontos de que você foi eleito com 50 e poucos % dos votos, depende, né? Mas você tem uma máquina também que é uma máquina gigante. Quantos mil funcionários tem o governo do estado do Rio Grande do Sul hoje? Mais ou menos. Aqui nós temos 300 mil entre os aposentados e os servidores em atividade, né? E temos mais servidores aposentados do que servidores em atividade. E servidores em atividade são cerca de 130 mil. Eduardo, você é o chefe executivo de 130 mil pessoas. Quem é que vai dizer que essa é uma cadeira fácil de sentar? Essa é uma cadeira muito difícil. Então, obviamente, quanto mais... E é uma cadeira que você senta com essa dificuldade. Foi uma eleição, nem todo mundo votou em você. Você tem que convencer essas pessoas sobre esse projeto é importante, todos precisamos. Então, é óbvio que é uma cadeira muito difícil de estar sentada numa brincadeira. Eu acho que nem todo mundo percebe isso, né? Nem todo mundo sabe o quanto... Parece que Eduardo entrou como governador, amanhã ele pode mudar tudo, ele pode fazer tudo do jeito que ele quer. E não, e é uma grande construção isso tudo, né? Eu vou dar um exemplo, né, que esses dias ali, terminei meu expediente, eu trabalho aqui, acordo às 7 horas da manhã, leio as notícias, enfim, né, vejo ali as principais mensagens que já estão chegando no WhatsApp e tal. Brinca com o Bento? Hein? Brinca com o Bento, joga um... O Bento já está meio desesperado para sair, para ir na rua e tal, já está ali incomodando. E aí eu começo mesmo, né, as minhas reuniões ali em torno das 8h30 da manhã, e vou até às 8h30 da noite, 9 horas da noite geralmente. Então são, né, 12 horas aí direto do trabalho. Esses dias terminei e aí fui olhar no Instagram aqui,
algumas mensagens e tinha um comentário de alguém que dizia raivosamente lá: tá um absurdo, tá quebrando o comércio, tá quebrando a atividade e tudo mais, tem que abrir. O outro, 1 minuto depois, com um comentário dizendo: é um absurdo deixar aberto tal coisa, tem que ter lockdown, fecha tudo e tal. Então você está no meio dessa pressão, né, dessa imensa pressão em que as pessoas expressam as suas posições e opiniões, olhando individualmente, como eu digo, a sua árvore, olha para o seu quadrado. Tá bem, por isso que você tem que se colocar no lugar do outro, entender. Eu não me revolto com essas colocações, entendo a ansiedade que está presente nos dias atuais, e você tem que lidar com essas pressões. Então, a primeira coisa demandada por um governante é a estabilidade emocional, né? Você tem que ter uma capacidade de... Eu até falei isso esses dias numa outra live. Nem se deixar levar pelas críticas injustas que a gente não merece receber, mas também não se deixar levar pelos elogios, né, fáceis aí, os elogios desmedidos, vamos dizer. Você tem que ter equilíbrio para não subir na cabeça os elogios e também para não se afetar diante das críticas absolutamente contundentes e pessoas que não entendem o conjunto do que se está fazendo. E, nesse equilíbrio, buscar conduzir a população. Eu não acredito, eu acho que boa parte também da frustração popular vem de uma expectativa de rupturas. E eu não acredito em rupturas. Eu acho que rupturas são sempre traumáticas e traumas nunca são bons. Porque a gente sempre pensa na ruptura para aquilo que vai ao encontro de tudo que a gente pensa, né? Quem defende algum tipo de ruptura institucional, ruptura democrática aí, ou autoritária no caso, projeta para algo que corresponda ao seu pensamento. Bom, e a chance de não ser correspondente ao seu pensamento e a injustiça também de ser em relação aos outros, né? Ou seja, injusto e desonesto, e o que é a verdade, o que é o bem e o mal, não tem essa definição clara nos casos da política. Então, são opiniões divergentes. Nós queremos chegar ao mesmo fim, muitas vezes, por caminhos diferentes, né? Seja a visão política que se tenha. Então, o que a gente tem que fazer é empurrar na direção correta, né? E ampliar os limites do possível. A política é isso, né? A gente tem que entender onde quer chegar, entender a circunstância, o momento. Hoje em dia se fala sobre privatizações com muito menos problema do que se falava há 20 anos atrás. Né? Ou seja, você não pode julgar o que se fez ou deixou de fazer um governo sem analisar a circunstância em que ele governou. Você tem que entender isso e empurrar na direção correta. Se a cada 4 anos a gente tiver governantes empurrando na direção correta, em 20 anos a gente faz uma grande diferença na vida das pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até por respeito ao tempo, a gente vai se encaminhando para uma parte final, mas a gente tem algum problema aqui, que o problema é o seguinte: eu acho que os 2 estados mais bairristas que a gente tem nesse país, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Então, pernambucano e Tem aqui uma estátua do Laçador aqui atrás, ó, símbolo do Sul. E aqui atrás tem a foto de Pelotas, aqui, ó, a Biblioteca Pública. Aniversário ontem, né? Aniversário ontem de Pelotas. Aniversário de Pelotas ontem, acabou de completar 208 anos, Pelotas. Aqui também tem um monte de coisa de Pernambuco, de uma maneira geral. O pernambucano leva Pernambuco para... A gente canta o hino de Pernambuco com muito orgulho. E eu acho que isso faz muito bem aos nossos 2 estados, assim, o quanto esse amor que a gente tem pelos estados da gente. E aí eu vou entrar numa coisa aqui que eu quero ver se você vai conseguir desenrolar. A gente tem um dicionário praticamente pernambuquês, assim como eu sei que existe um dicionário gaúcho. Eu preparei para isso, mas vamos lá. E é exatamente essa a história. Eu quero saber se você sabe o que é pirangueiro. Pirangueiro? Não sei o que é pirangueiro, não vou nem arriscar. Mão de vaca, você sabe. Como é mão de vaca? Como é mão de vaca aí no sul? A gente fala mão de vaca, eu já estou misturado também com outras. A gente fala muito mão de vaca, né? Mão de vaca, mão fechada, mão... Muquirana, essas coisas, né? Então você está no...
É que em Pernambuco é pirangueiro, não tem outra coisa, pirangueiro. Tabacudo, tu não vai saber o que é, né? Isso é coisa de Pernambuco também. Tabacudo é o bobão. Aí é o quê? Um bobão é o quê? Puxa vida, estou sem o meu dicionário de gauchês aqui. Aliás, eu recomendo para quem aqui, eu até fiz uma propaganda uma vez, divulguei o pessoal que tem um site aqui, que é um perfil de Instagram, que é o Gauchês aí também, para o pessoal saber como é que diz várias coisas do Rio Grande do Sul. Mas eu chamo um abobado, uma coisa assim, é isso? É justo, é justo. Aí a gente vai agora para o finalzinho, aquele pinga-fogo, que como pernambucano, o que é muito rápido lá é caldo de cana. A gente toma que nem caldo de cana, é o caldo de cana da gente aqui. Então, jogo rápido, tu responde rápido o que vier à cabeça. Uma ídola ou um ídolo na vida que você tem? Eu tenho boas referências, como eu digo assim, acho que na política, para mim, uma grande referência é o presidente Fernando Henrique. Acho sujeito que ajudou a botar esse país não apenas na estabilidade fiscal e financeira e econômica do plano real, mas estabilidade institucional também, com sobriedade, conduziu o país ao longo do seu mandato. Lá fora, tu tem alguém assim, meio Eu citaria de uma personalidade recente, acho que o ex-presidente Obama. Também acho que dois líderes que são boas referências de sobriedade, de respeito, que vão na linha do perfil que eu busco exercer na política. Esse aí especificamente, deixa eu ver se Barack. Barack. Tu tens um Obama, hein? Eu tenho um Barack Obama em casa. Obama não, porque Obama, quem é que chama? Você acha que na intimidade alguém chama ele de Obama? Não, a família dele chama ele de Barack. Aqui é Baraquinho. Baraquinho é. Daqui a pouco ele aparece por aqui. Uma música. Eu vou citar assim, um músico que eu gosto muito, que é o Jorge Drexler. Gosto. Muito bom. Ele tem uma música dele que chama Todo se Transforma. Olha o Barack aí. Esse é o Barack Obama. Olha para lá, Barack. Esse é o Barack. Jorge Drexler é muito bom. Ele é incrível. Fez uma live muito boa aí nesse final de semana. Foi? Não vi. Um filme ou uma série que você gosta, que você tenha visto, que te marcou? Eu estou assistindo agora, o pessoal está assistindo Dark, na verdade. Dark. Né? Netflix. Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Fica parar para fazer uma árvore genealógica, quase tirei os quadros da parede para botar um painel e post-it, né? Correlações ali. Uma comida. Carreteiro de charque. Agora ser bairrista aqui. Aí gostei. Lá ia ser uma buchada de bode lá em Pernambuco. Enfim. Eduardo Leite, quando acorda, ele é o quê? Qual é o teu humor? Assim? Quem é Eduardo Leite quando acorda? Eu acordo, na verdade, assim, minha rotina. Acordo, né, pego o celular, me encosto na cama ali, começo a ler as notícias ali, entro nos principais sites de notícia. Tem um WhatsApp também que é do grupo que faz a clipagem aqui do governo, que já manda as principais notícias aqui que eu tenho que ler. Então, eu levo ali de meia hora a uma hora lendo as notícias e me atualizando para começar o dia, né? E aí depois, eventualmente, agora estou fazendo mais exercício, atividade física de noite, né? Quando termino a minha rotina, a minha agenda aqui, mas teve um período que eu fazia de manhã. Eu me acordava às 6 horas da manhã, por aí, para poder fazer atividade física logo na primeira hora. Mas agora está muito frio aqui no Rio Grande do Sul para acordar às 6 horas da manhã. E tu dorme satisfeito, assim? Você vai dormir com a cabeça tranquila no travesseiro? Quando? Como? O que aconteceu nesse dia? Acho que eu durmo com a tranquilidade de que estou fazendo o melhor que posso. Talvez alguns achem que não seja o suficiente, mas faço o meu melhor. E então foram as noites de sono que a gente perde, são especialmente quando tem algumas questões assim vinculadas a alguma catástrofe ambiental, né? Quando chove muito, venta muito, a gente já fica angustiado por o que isso vai estar gerando de problemas, né? Então a gente já começa a entrar em contato com a Defesa Civil, mas eu digo com tranquilidade assim que durmo com a consciência, né, tranquila de quem busca fazer o seu melhor. Boa, Eduardo.
Essa foi a nossa conversa. Eu queria te agradecer bastante pelo teu tempo mais uma vez. Você é um cara muito admirável, não é à toa que você tem essa trajetória. Eu sempre falo que tem uma trajetória muito rápida, incrível, e eu acho que tem um futuro absurdo pela frente. Eu sempre estarei à sua disposição, obviamente, para ajudar no que puder, para, enfim, o que você precisar, estamos sempre à disposição. Se quiser deixar um recado final aí para o pessoal. Imagina, só agradecer quem nos acompanhou aqui nesse intervalo do almoço, deixar um grande abraço aí, obrigado pela gentileza do convite aqui, Gustavo, tamo junto, vamos fazendo a nossa parte aí para transformar esse país. Valeu. Valeu, valeu, meu velho. Obrigadão.